Bom dia, irmãos. Eu quero que nós tenhamos uma boa semana. Estamos próximo do Natal, a festa cristã, e também para mim é especial, porque dia 25 é meu aniversário. Estarei completando 63 anos. Então hoje, no dia de hoje, eu quero ler Lucas 24, 13 ao 35. 24, do 13 ao 35. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles, dos discípulos, para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Essa época, Jesus já tinha falecido. Tinha acabado de ser sepultado. Vamos voltar ao texto. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem a Jesus. Jesus fechou os olhos deles para que eles não conhecessem a Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os principais e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que o crucificaram, né? Já é o terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram lá no sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ele ia explicando aos discípulos o que estava escrito sobre ele, o Messias. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E ele, quando chegou na aldeia, ele se apartou, como se fosse para outro lugar, não ao mesmo lugar que eles iam.
e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele lhes desapareceu. Entendeu? Aí, quando Jesus partiu o pão, como se fosse na Santa Ceia, que deu para que eles comessem, dividiu, né, o pão, aí que eles conheceram que era Jesus, o Messias, que estava caminhando com eles, conversando com eles. O que eu entendo? Vamos estudar, né, essa passagem. Deixa eu beber um pouco d'água. Vamos estudar essa passagem. O caminho de Emaús era 11 quilômetros. 11 quilômetros, era um caminho comprido. E foram os 2 discípulos de Jesus tristes, conversando, né, sobre as terríveis coisas que aconteceram em Jerusalém. E que o Senhor Jesus, que fazia milagres, foi morto crucificado, né? Jesus tinha acabado de ser morto, crucificado. Além disso, seu corpo desapareceu e foi roubado. E eles nem reconheceram Jesus. E foram conversando até que Jesus ia se afastar deles. E eles pediram para que Jesus ficasse com eles. Na igreja, hoje em dia, né? Na igreja hoje em dia, tem muitas pessoas que passam até 30, 40 anos na igreja e não têm um encontro com Jesus. Os 2 discípulos de Emaús, eles demoraram 11 quilômetros para poder conhecer a Jesus. Mas eles, mesmo sem ter conhecido a Jesus, eles foram ao encontro e foram conversando com Jesus, mas eles não sabiam. Mas eles tiveram um encontro com Jesus. Jesus se revelou, Jesus viu o coração deles angustiado, porque eles acreditaram no que as mulheres disseram, que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam angustiados, e Jesus apareceu a eles. Eles tiveram um encontro com Jesus. E na igreja, as pessoas ficam 30, 40 anos dentro de igreja, crente, que não tem um encontro com Jesus. Não é crente verdadeiramente, não se converteu. Não quer dizer que eu estou numa igreja, que eu me batizei, que eu faço todos os rituais religiosos da igreja, que eu me converti. Entendeu? Você pode estar dentro da igreja e não ter relacionamento nenhum com Deus. Tu vem por costume. Tu se reúne por uma série de rituais costumeiros. E aí, porque faz tudo isso, né? Tu é acostumado a ir no domingo para a igreja, a ir a participar da Santa Ceia, a ir para estudar as coisas da igreja, mas você não tem um relacionamento, aquele relacionamento verdadeiro com Deus. Aí, porque faz tudo igual, aí acha que o crente está protegido dentro da igreja, né? Não, eu vou todo domingo, eu não falto ao culto, eu faço todos os rituais religiosos, então eu estou protegido dentro da igreja, porque o relacionamento com Cristo é mais do que uma prisão. Explicar, o relacionamento com Cristo é mais do que uma prisão, por medo de ameaça, de que se pecar não vai ser salvo. Entendeu? Não, eu tenho que ficar ali, eu tenho que ficar preso dentro da igreja, eu não posso faltar um culto, eu tenho que fazer tudo que
os líderes religiosos mandam, porque senão eles me ameaçam, eles dizem que eu vou para o inferno, que eu não vou ser salvo, entendeu? Então, o relacionamento com Cristo é mais do que a prisão, por medo de ameaça, do que de que se pecar não vai ser salvo. Mas temos que ter a liberdade de buscar a Jesus Cristo sem medo. Nós temos que ter a liberdade de buscar Jesus Cristo sem medo, porque nós não somos salvos por obras, e sim pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, entendeu? Eu não sou salva porque eu vou todo domingo ao culto, eu não sou salva porque eu dou o dízimo, eu não sou salva porque eu participo da escolinha dominical, eu não sou salva por nada disso. Obras não salvam, entendeu? Já Paulo disse que nós não seremos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Não, eu tenho mais obra do que você, então você é salvo, você não. Eu sou misericordiosa, ou eu sou um crente fanático, eu não falto um culto, eu faço tudo que eles mandam, então eu vou ser salva. Agora você nem sempre vem à igreja, você fica lá cuidando da sua família, mais do que você vem à igreja, então você não vai ser salvo. Não, irmãos, ser salvo pela graça não significa que você tem o controle da situação, da salvação, entendeu? Não significa que você controla a salvação, que você tem acumulado coisas boas e uma vida perfeita. Então, se nada que você acumulou vai te salvar, então não é porque você fizer o que você fizer que tira a tua salvação, entendeu? Se eu tenho muitas obras, e essas obras todas que eu tenho não quer dizer que eu vou ser salva, então, se não significa, entendeu? Então não significa que você tem controle da salvação. Então, se nada que você acumulou vai te salvar, então não é porque você fizer, não é o que você fizer que tira a salvação. Não quer dizer que você, entendeu? Não é porque eu nem sempre, eu não vou todo domingo ou todo culto para a igreja, que eu não sou salva. Por exemplo, está acontecendo um problema na minha casa, com a minha família, hoje é dia de culto. Não, eu não vou ao culto porque eu tenho que resolver meu problema na minha família. Ah, mas eu não vou ser salva porque eu não fui para o culto, eu fiquei em casa, entendeu? Isso não quer dizer que você não vai ser salvo. Agora também não quer dizer que você vai adulterar, que você vai enganar, você vai odiar, que você vai matar, que você vai roubar, que você está salvo. Se você entendeu desse jeito, você não é crente. Crente, você não é. Se você entendeu desse jeito, você não é crente. Não está na salvação. O crente verdadeiro entendeu o que eu estou falando. Entendeu? Se você entendeu assim, bom, se por obras eu não vou ser salvo, então eu vou trair a minha mulher, eu vou odiar aquele irmão, eu vou matar, eu vou roubar, que eu vou ser salvo também. Você não é crente. Se você pensou assim, você não é crente. Entendeu? O crente entendeu o relacionamento com Cristo. Ele deseja ser igual a Cristo. Ele deseja a santificação. Nós, crente verdadeiro, convertido, nós queremos a santificação. Mas pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmo 94:14. Pois o Senhor não rejeitará o teu povo, nem desamparará a sua herança. Salmo 94:14. Quer dizer, se nós formos, minha filha passou ali atrás,
se nós tivermos o temor do Senhor, nós seremos salvos, entendeu? Uma caminhada, às vezes, não consegue, uma luta, entendeu? A nossa vida atrás da santificação é uma luta, mas não quer dizer que nós não tenhamos o Espírito Santo. Não estejamos lutando por isso, até porque todo filho pródigo termina voltando para o pai. É a história do filho pródigo. Não é que ele ficou no mundo, não é aquele que ficou no mundo. Ele foi e voltou. O que o filho pródigo fez? Pegou a herança. Ah, pai, eu quero herança, quero ir embora, eu quero curtir. Aí pegou a herança, foi para o mundo. Ele ficou no mundo? Não, ele voltou. E ele voltou convertido. Entendeu? É a história do filho pródigo. Mas não é aquele filho pródigo que ficou no mundo. É aquele que voltou. E se voltou, é porque ele tem um relacionamento com Deus. Não é aquele que se abala porque estamos vivendo um drama na vida. Faz parte da maturidade cristã. Nós termos umas quedas, faz parte da maturidade cristã. Nós pecarmos, nós cairmos. Cada queda nossa é um aprendizado. Você sai, briga com Deus e volta mais forte. Às vezes você sai de uma igreja e entra em outra melhor, mais forte. Você tem dúvidas, você faz parte. Para que você ter dúvida, isso faz parte. Para que você tenha o desânimo, a angústia, o pecado e o perdão. Tudo faz parte para que tenhamos uma nova visão de Cristo, da salvação. O filho pródigo faz parte cair e ele retorna com mais identidade, mais espiritualidade. Não é estrutura religiosa, não é a igreja que vai distinguir que você está com Jesus, porque o joio e o trigo estão junto dentro da igreja, certo? O joio e o trigo estão junto dentro da igreja, entendeu? Eles estão ali junto dentro da igreja. E só Jesus, quando voltar, é que vai separar o joio do trigo. Nós não sabemos quem é o joio e quem é o trigo dentro da igreja. Só Jesus sabe, só Jesus conhece nossos corações e Jesus vai separar o joio do trigo. Entendeu? Está junto dentro da igreja. E só Jesus, quando voltar, é que vai separar o joio do trigo. Então, não é porque uma pessoa saiu de uma igreja, não quer dizer que ela está no mundo. Se ela não consegue ficar longe de Deus. Eu mesmo, eu estou sem igreja. Eu saí da minha igreja. Mas isso não quer dizer que eu estou longe de Deus. Entendeu? Porque não quer dizer que a pessoa que está no mundo, que ela não está com Deus, com Jesus, porque ela não consegue ficar longe de Deus. Ela pode estar desviada de uma instituição religiosa, uma igreja. Não quer dizer que ela está distante de Deus, porque o crente verdadeiro não consegue ficar distante de Deus. E o mundo já entrou dentro da igreja faz tempo. Faz tempo que o mundo entrou dentro da igreja. As heresias estão dentro da igreja e se multiplicam. As igrejas estão cheias de vício. E se multiplicam dentro da igreja a cada dia. Vocês veem que ninguém quer pregar sobre o inferno. Você passa um ano dentro da igreja e tu não vê um pregador pregar sobre o inferno. E o que Jesus mais falou no Novo Testamento foi nos alertando sobre o inferno. E ninguém quer pregar, né? O povo quer subir no púlpito para pregar coisa boa, maravilhosa, que você vai ser rico, que você vai ter carro, que você vai ser assim assado. Agora, pregar a verdadeira salvação, ninguém prega. Pregar sobre o inferno, ninguém prega. Entendeu? Então, dentro das igrejas, as heresias se multiplicam a cada dia. Temos que fazer igual aos 2 homens do caminho de Emaú.
Emaús. Os 2 discípulos de Jesus, eles vinham pelo caminho de Emaús, eles andaram 11 quilômetros, conversando com Jesus, sem Jesus se revelar que era Jesus. E o que eles fizeram? Eles vieram conversando com Jesus e convidaram Jesus para ficar conosco, para morar conosco, para cear conosco. E nós temos que fazer assim, nós temos que caminhar com Jesus, convidar Jesus para entrar na nossa casa, convidar Jesus para cear conosco, convidar Jesus para ficar conosco, buscar uma presença de Deus, tanto dentro de uma igreja. Você está dentro de uma igreja, busca a presença de Deus. Você não está dentro de uma igreja, você está fora de uma igreja, você está na sua casa, você a mesma coisa tem que buscar a presença de Deus. Você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, porque Deus está dentro da Bíblia. Deus não está na boca de profeta, Deus não está dentro de igreja, Deus está dentro da Bíblia. Se você abrir a Bíblia, Deus falará contigo. Então tem que buscar a presença de Deus, tanto dentro de uma igreja, tanto fora. E se nós cairmos, que nós voltemos mais forte, como o filho pródigo voltou para a presença do Pai. Se eu cair, eu vou voltar mais forte, como fez o filho pródigo, que voltou para a presença do Pai e não saiu mais. Então eu quero dar uma boa semana, um bom dia, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E eu quero pedir que nós tenhamos um Natal abençoado. Eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está falido. Eu vi agora de manhã no repórter, não tem estrutura nenhuma os hospitais, as pessoas estão entrando com a perna quebrada e está saindo do hospital com a perna quebrada, a pessoa está entrando no hospital com pneumonia e saindo com pneumonia. Então nós temos que orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia do Rio de Janeiro e do Brasil. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela atenção de cada um, pedir a vocês que vocês me curtam, se gostaram, se inscrevam e compartilhem. Ana Lúcia, amém.